2.000 km² todo ano. A área desse tamanho se transformam em desertos devido à falta de chuva. 40% das árvores da Amazônia pode desaparecer antes do final do século, caso a temperatura suba de 2 a 3 graus. 750 bilhões de toneladas é o total de CO2 na atmosfera hoje. O clima ficará mais frio apenas no hemisfério norte, quando o resto do mundo a temperatura média subirá e os padrões de seca e de chuva serão alterados em todo o planeta. Global. Aquecimento global é o processo de aumento da temperatura média dos oceanos e da atmosfera da Terra, causadas por massivas emissões de gases que intensificam o efeito estufa, originados de uma série de atividades humanas, especificamente a queima de combustíveis fósseis e mudança de uso da terra, como o desmatamento, bem como várias outras fontes secundárias. Consequências do aquecimento global. O aquecimento global tem impactos profundos no planeta. Existe extinção de espécies animais e vegetais, alteração na frequência e intensidade de chuvas, interferindo, por exemplo, na agricultura, elevação do nível do mar, intensificação de fenômenos meteorológicos, por exemplo, tempestades severas, inundações, vendavais e etc. Características desse fenômeno: aumento da temperatura média dos oceanos e da atmosfera, e causa também o derretimento das calotas polares. Aquecimento global. As principais entre as causas do aquecimento global, segundo boa parte dos especialistas, seria a intensificação do efeito estufa, um fenômeno natural responsável pela manutenção do calor da superfície terrestre, mas que estaria sendo intensificado de forma a causar prejuízos. A diminuição de 5 graus Celsius colocou o planeta Terra em sua última era glacial. O que poderá acontecer se a temperatura do planeta subir 5 graus? É possível que isso aconteça ainda nesse século. Estima-se que com o derretimento das geleiras, o nível do mar tenha subido 17 centímetros durante o século XX, e projeções mostram que até 2100, o nível do mar subirá de 19 a 55 centímetros, colocando sérios desafios para as regiões litorâneas, onde se concentra grande parte da população humana. A mudança de temperatura faz também com que tempestades e tufões se tornem mais frequentes e intensos. O aquecimento do planeta pode também desequilibrar vários ecossistemas, provocando a extinção de espécies e aumentando a desertificação. Cerca de 15% da superfície terrestre já sofre de algum tipo de arenização. O desmatamento é uma das principais causas da emissão de CO2 em países em desenvolvimento. A cada 1 km² de floresta derrubada é lançado no ar até 50 mil toneladas de gás carbônico, o mesmo que 50 mil carros 1.0 rodando 20 km por dia. Os setores industrial, de transporte e agropecuário são os maiores responsáveis pelo lançamento de gás carbônico no ar. Mas isso não precisa ser um caminho sem volta. Uma alternativa é a substituição progressiva dos combustíveis fósseis e nucleares por fontes renováveis de energia. O investimento em países em desenvolvimento chegou a 131,3 bilhões de dólares em 2014, um aumento de 36% em relação ao ano anterior. Outra demanda importante é pressionar os governos a adotar as medidas do Protocolo de Kyoto, que em 2017 completa 20 anos e que pretende diminuir em 55% a emissão de gás carbônico do planeta Terra. O aquecimento global afeta todos nós. Você vai deixar a indústria do petróleo definir como será o futuro do planeta? Você provavelmente já ouviu que o clima está cada vez mais maluco e a culpa é dos gases de efeito estufa acumulados no último século que causaram um aumento de 0,8 graus Celsius na temperatura na superfície da Terra.
Mas como um aumento tão imperceptível na temperatura do ar poderia provocar temperaturas extremas? Bem, esse aumento da temperatura equivale, na verdade, a apenas 1% da energia extra absorvida pela atmosfera da Terra ao longo do século passado. O solo absorveu um pouco mais de energia e quase todo o resto foi absorvido pelos oceanos. Esse aumento de temperatura nos oceanos é o equivalente energético de uma bomba atômica explodindo a cada segundo durante os últimos 100 anos. E isso sim é importante, já que o calor armazenado nos oceanos tem um grande impacto sobre o clima. Para começar, quanto mais quente a água na superfície fica, mais dela vaporiza no ar. Ao mesmo tempo, cada grau que aumenta na temperatura do ar, aumenta a capacidade dele de segurar vapor de água em 7%. Isso significa que o ar sobre os oceanos está acumulando mais água do que costumavam, resultando em chuvas e nevascas mais pesadas. Enquanto isso, o ar sobre superfícies terrestres mais quentes também acumulam mais água do que costumavam, tornando lugares secos ainda mais secos e as secas mais severas. Oceanos mais quentes também deixam certos locais ainda mais quentes. Essas áreas sempre tiveram certa participação no caminho das maiores tempestades e inundações, como o furacão Sandy e o super tufão Haiyan recentemente. Não temos certeza ainda se o aquecimento dos oceanos contribui na produção de um maior número dessas tempestades, mas não podemos negar que mais calor nos oceanos significa mais energia e poder destrutivo a essas tempestades. Então, se você já ouviu que o clima mundial está intenso, saiba que não é apenas um monte de ar quente, é também um monte de água quente.